Opa, sejam bem-vindos, eu sou o Nai Jartahan e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os jogos que marcaram a minha vida. Opa, gente! Bem, já faz uns dias que eu decidi que esse canal não vai se tratar apenas mais só de livros, mas sim das coisas que eu amo na vida. E, além de livros, filmes, eu também gosto de jogos. Eu joguei muito durante a infância, joguei bastante durante a adolescência e venho jogando um pouco agora no período da fase adulta da vida. E um dia desses eu vi um vídeo do Leon falando de uma reportagem que tinha sido feita dos 20 jogos mais importantes do mundo e não sei o que. E eu vi aqueles jogos e tal, e tanto o Leon como eu discordei bastante, né, daquela compilação. Então eu resolvi fazer os jogos que são, ou que mais me marcaram, ou que foram mais importantes para mim, obviamente. E claro que você também pode colocar aí os jogos que foram mais importantes para você até esse presente momento, é claro. E começando lá pelo Super Nintendo, sim, quando eu comecei a jogar o normal, na verdade eu acho que tinha o Super Nintendo e tinham alguns outros consoles que concorriam com ele, mas eu nunca joguei esses outros consoles, como por exemplo o Super Drive. Eu só joguei o Super Nintendo, que era o que tinha aqui nas locadoras. E o primeiro jogo que eu lembro assim que me marcou bastante foi o Super Mario World. Eu sei que o Mario tem 1 milhão de jogos e sinceramente eu não joguei todos eles. Na verdade eu não joguei quase nenhum deles. Eu só joguei o Super Mario World. Eu até tenho vontade de jogar novamente esse jogo em específico e jogar alguns outros para eu conhecer um pouco mais da franquia. Mas o Super Mario, poxa, era massa demais. Curiosamente, eu nunca cheguei a zerar o Super Mario naquela época. Por quê? Porque a gente ia na locadora e tal, e pagava por 1 hora, 2 horas, e a gente ia jogando e tal, e quando terminava aquele momento, né, aquelas horas, a gente desligava, ia para casa e só voltava outro dia e começava tudo do início. Então, o legal desse jogo era pegar a gente do início até o momento em que você conseguia jogar. E, assim, acabava o seu tempo, né, e tal. E o Super Mario foi um desses jogos, assim, foi um jogo maravilhoso. Aliás, o Super Nintendo tem muitos bons jogos, mas como eu disse, aqui eu vou colocar apenas alguns daqueles que mais me marcaram. O segundo jogo, ainda no Super Nintendo, foi Bomberman. E aí eu não lembro mais exatamente qual foi, eu sei que não foi o 1, não sei se foi o 2, se foi o 3, enfim, o Bomberman era um joguinho assim, meio infantil, meio bobo, mas era muito divertido. E principalmente naquele que a gente conseguia jogar em co-op, né? Na verdade eram batalhas, não era co-op, era versus, né? Tinha a fase e tal, e aí você jogava com um colega, afinal só tinha 2 controles, né? Você pegava um controle, você jogava um controle, jogava um contra o outro, mas também junto contra a máquina. Então era uma verdadeira, uma batalha insana, né? Você contra o seu colega versus o computador, ou seja, o jogo, né? Enfim, foi muito massa. Sem falar que o design do Bomberman, ele é muito característico dele mesmo, né? Dele próprio e tal. E as musiquinhas, nossa, são muito massas. Até hoje eu acho muito boas as músicas do Bomberman. O terceiro jogo, eu não vou dizer o jogo, mas sim a série, que é a Donkey Kong Country. Tanto o 1 como o 2 e o 3. Mas nesse aqui, se fosse para escolher, eu botaria um que foi o que eu mais joguei de fato. Donkey Kong foi uma revolução na época, quando a gente viu, nossa, era muito bonito mesmo. É bonito até hoje em dia. E, novamente, eu acho que eu nunca nem zerei nenhum deles, mas eu joguei todos os 3 que tinha na época pro Super Nintendo. E era aquela coisa, né? A gente pagava pela hora, jogava um tanto e tal, e assim ia.
E mesmo assim, mesmo sem nunca ter zerado esses jogos, que eu lembro assim, era muito bom. Aliás, eu tenho que baixar no emulador para terminar esses jogos. Bem, o quarto jogo e último do Super Nintendo foi o Mortal Kombat. Na época tinham dois grandes jogos de luta, que era o Mortal Kombat e o Street Fighter, principalmente o Street Fighter 2. E assim, eu joguei os dois, mas eu gostava mais daquela coisa do lado mais fantasioso e tal do Mortal Kombat. E até porque era mais Mortal Kombat, como a gente chamava na época, né? Era mais, sei lá, era um negócio mais diferentão e tal, porque tinha os fatalities e tinha muito sangue, era uma coisa que deveria até ser proibido para crianças, mas naquela época ninguém se importava com isso. E o Street Fighter, apesar de ser legal, apesar de ter tido até uma série, né, eu acabei tendo um elo mais forte com o Mortal Kombat, apesar do Street Fighter também ser muito bom. E aí passou-se um tempo e surgiu o PlayStation 1. Na verdade, a gente só chamava de PlayStation, né? Porque ninguém sabia se ia ter dois ou não naquela época. E aí no PlayStation foi aquela revolução, saiu dos gráficos 2D do Super Nintendo para os gráficos 3D do PlayStation e tal. E não tinha nenhum outro concorrente naquela época, pelo menos aqui na minha região, que tivesse gráficos 3D. E nossa, eu joguei bastante ali, muitos jogos e tal. Mas curiosamente, que me marcaram, que eu lembre ainda hoje, foram apenas 3. Então, nessa lista vai ser o quinto jogo, que foi o Mega Man X. Eu falei de jogos 3D, mas o Mega Man X é um jogo 2D, mas que foi lançado para o PlayStation 1 e nossa, eu joguei, zerei várias vezes. Qual deles? Nesse caso eu tô falando do 1 mesmo. Eu joguei alguns dos outros ainda, mas o que eu mais joguei foi o 1 mesmo. Calma aí, Manolo, que eu tenho um disclaimer, né? Bem, eu tô editando aqui, o computador tá aqui na minha frente, e eu disse que era o Mega Man X, né? Dando a entender que era o primeiro jogo. Na verdade, a minha memória não estava muito boa nessa hora. Quando eu fui verificar qual realmente era o Mega Man que foi lançado no PlayStation 1, foi o Mega Man X3. Esse realmente que eu joguei bastante. O Mega Man X, ele foi lançado para o Super Nintendo. Na verdade, se eu não me engano, o X3 também foi lançado para o Super Nintendo. Enfim, teve o X1, o 2, e aí sim o 3 é que foi lançado para o PlayStation. Valeu! O próximo jogo e o sexto jogo dessa lista foi o Gran Turismo 2. Sim, um jogo de corrida. Tinham alguns jogos de corrida e tal naquela época, tinha uns de rally que eu não lembro mais o nome, mas o Gran Turismo 2 foi aquele jogo que pegou todo mundo pela qualidade gráfica. Naquela época, nossa, nós olhávamos para aquelas coisas quadriculadas e nossa, olha que gráfico realista, meu Deus do céu. E o Gran Turismo 2 dos jogos de carro foi o que eu mais joguei. Eu acho que foi o que eu mais joguei na vida até hoje. O Gran Turismo 2, ele tinha uma trilha sonora que era espetacular. E meu sétimo jogo, ainda no PlayStation 1, foi... eu não sei nem falar o nome dele direito, é Eyander. Na verdade se fala Eyander, mas eu vou deixar aqui o Google Tradutor falar para vocês, fica mais bonitinho. E esse é um jogo de navinha, e novamente, naquela época tinham vários jogos de navinha, no PlayStation 1 teve vários jogos, no Super Nintendo teve vários jogos, mas o do PlayStation 1, que marcou assim muito mesmo, foi o Eyander da Square Enix. E era um jogo é um jogo muito difícil mesmo. Eu, pessoalmente, eu nunca consegui zerar ele. E, sinceramente, são poucas pessoas nesse mundo que conseguiram zerar esse jogo, porque ele é muito difícil mesmo. É um jogo muito bonito, é um jogo que tem uma trilha sonora muito boa, e foi um jogo que me marcou bastante e que eu lembro até hoje. Bem, aqui nós passamos então para o rei dos videogames, que foi o PlayStation 2. Bem, como eu disse, naquela época a gente não sabia, quando surgiu o PlayStation 1, né, que haveria um PlayStation 2. A gente chamava só de PlayStation, mas quando veio o PlayStation 2, nossa, teve muito jogo bom mesmo. E o primeiro deles, de oitavo dessa lista, que me marcou bastante, foi o Need for Speed Underground 2. Sim, teve um, eu joguei bastante e gostei muito, mas o Need for Speed Underground 2, nossa, foi muito bom mesmo. Eu acho que marcou toda uma geração e, sinceramente, só de lembrar deu vontade de jogar novamente. Bem, o nono jogo e o segundo aqui da lista do PlayStation 2 foi Road Rash
Jailbreak. Uma curiosidade desse jogo é que os fãs da série, que são vários jogos dessa série, não gostam muito dessa versão. Mas essa foi a primeira versão que eu conheci, eu e os meus amigos, e consequentemente foi a versão que eu mais joguei e a que eu mais gostei também. Porque ele tinha várias paradas, era divertido jogar o single play, era divertido jogar também com um colega e tal. Quando a gente jogava com um colega, tinha duas versões bem interessantes. Uma que era a moto que tinha um sidecar, assim, e você controlava a moto, o seu colega também controlava de certa maneira, e ele batia nos outros jogadores e tal. E quando era dividido, cada um ia numa moto, e você tentava matar, ou chegar primeiro na frente, ou derrubar mais motoqueiros, os outros motoqueiros que tinha na corrida e tal. E ainda você poderia ser um policial, e aí a missão que você tinha era prender os motociclistas, arruaceiros que estavam nessa corrida maluca e tal. Nesse jogo em específico, nós temos dois tipos de motociclistas, que são aqueles que são os speedeiros, né, que vestem todo aquele macacão e andam naquelas motos tipo speed, e nós temos os customzeiros, né, que são aquele motociclista que a gente vê mais caracteristicamente usando aquelas motos como Harley Davidson e tal, e são mais mal encarados e tal, tem toda aquela fama. Enfim, foi um jogo muito bom e que eu me lembro até hoje, nossa, da saudade daquela época. Bem, e como eu sou assim, motociclista e gosto de andar de moto, lamento que hoje em dia não tem um jogo de moto tão bom como Road Rash Jailbreak. Pois é, né? Eu não lembrava que o gráfico desse jogo era tão feio assim. Na verdade, na minha memória, o gráfico era bem melhor, tanto que eu pensei que esse jogo era do PlayStation 2 e não é. Na verdade, esse jogo é do PlayStation 1. Mais um disclaimer. Bem, o 10º jogo dessa lista é GTA San Andreas. Oh shit, here we go again. Sim, o GTA que marcou uma geração, marcou todo mundo que jogou esse jogo. Na verdade, nessa época, tinha outros jogos. Tinha o GTA San Andreas, tinha o GTA Vice City e tinha o GTA 3 lá na locadora que eu jogava e tal. E o GTA 3 e o GTA Vice City eram bons e tal, eu joguei um bocado ainda, mas o GTA San Andreas era bom demais, foi o melhor jogo que eu joguei da série GTA até hoje. Tem muita gente que diz que o GTA V é o melhor GTA de todos. Não para mim ainda é o San Andreas. Mas né, gosto é gosto. O 11º jogo desta lista é Oddworld. Oddworld é um jogo bem curiosinho, porque ele é tipo um ETzinho e tal, e ele trabalha numa fábrica de forma... Ele é um escravo, né? Ele é um escravo dessa fábrica e tal, e ele e os outros da sua raça estão ali trabalhando. E ele descobre, sem querer, que o dono da fábrica vai produzir um novo produto, né? Que é um alimento, tipo um stick de carne, só que vai ser feito deles, né? Da raça deles. Então, quando ele descobre isso, ele tenta fugir e nesse percurso ele tenta salvar o máximo possível dos seus companheiros de espécie e tal. Esse é um joguinho muito bom. Ele, além de ser um joguinho... Eu não sei como é que classifica ele, porque ele é um joguinho 2D, mas tem umas coisas que são 3D no jogo e tal. Tem uns puzzles que você tem que resolver e a grande sacada do jogo é você conseguir salvar todos os seus colegas, né? Colegas de espécie e tal. Nossa, muito bom mesmo. Principalmente o primeiro, que é o que eu lembro com mais força na mente. Mas os outros teve, eu acho que mais dois, o 2 e o 3. Eu joguei ainda um pouco, mas eu não lembro mais tanto deles. O primeiro realmente é que foi o bom, aquele que me marcou e tal. E aliás, teve uma nova versão desse primeiro pro PlayStation 4, que eu nunca joguei. E o 12º jogo é Crash Bandicoot. Olha só que bonitinho essa entrada, né? Tão bonitinho que eu pensei que fosse PlayStation 2, mas não foi. Nenhum dos 3 Crashs que eu falei são do PlayStation 2, são todos do PlayStation 1. Pois é. Ficando velho, a memória não tá ajudando muito, né? O Crash Bandicoot pro PlayStation 2 teve 3 jogos. Olha só que época maravilhosa, né? Em que saíam
3 jogos de uma série só para um único console. Hoje em dia sai um jogo para esse console atual, o PlayStation 5, essa vai sair o próximo, o PlayStation 6, e sai um jogo agora por temporada. Nossa, ou por temporada não, por geração. Enfim, o Crash era muito bom mesmo. Foi um dos melhores jogos de plataforma? Acho que é plataforma que se diz, que eu já joguei e tal. O Crash teve umas outras variações, como o Crash Race Car, que era um jogo também alucinante, era muito bom também jogar com os amigos, mas entre o Crash Race Car e o Crash Bandicoot mesmo, o de fase e tal, eu gostava mais do de fase. Até saiu uma nova versão assim, um remaster não, saiu um remake deles, que eu aliás tenho que adquirir para jogar, mas Crash valeu muito a pena. Também tinha naquela época aquela brincadeira, né? Que o Crash acabou virando o mascote da Sony e vivia apurrinhando a Nintendo. Enfim, muito bom. E o 13º jogo da minha lista é Resident Evil 4. Sim, Resident Evil. Resident Evil 4 teve várias versões. Mas primeiro, vamos lá. O Resident Evil 1. Nunca joguei, não lembro de ter jogado. Se eu joguei tão pouco que eu não consigo lembrar, não consigo mais lembrar. Resident Evil 2, joguei alguma coisa, joguei pouco assim, acho que eu nunca nem zerei. Resident Evil 3, joguei, zerei algumas vezes, achava muito legal, mas o Resident Evil 4, nossa, joguei muito mesmo. Dos Residents foi assim o que eu mais joguei. Joguei e zerei várias vezes, tinha várias coisinhas que você podia fazer depois de você terminar o jogo, né? Enfim, tinha várias coisinhas para se fazer no jogo e foi muito bom. Nunca joguei o Resident de PC, porque dizem que é um lixo, né? E que veio a ser melhorado depois, mas eu nunca joguei. E esse também foi o último Resident Evil que eu joguei. Tô doido para pegar o novo remake que fizeram do Resident Evil 4 e disseram que a Ashley tá menos irritante nesse novo remake, né? Eu duvido muito. Pelo que eu lembro da Ashley, ela era realmente irritante. Enfim, só se fizeram um novo personagem baseado nela. Mas enfim, Resident Evil 4, muito bom. E isso ainda lá no PlayStation 2. E o 14º jogo dessa lista, ainda no PlayStation 2, é God of War. Nossa, Deus da Guerra. Eu joguei esse jogo demais. O PlayStation 2 ele recebeu 2 jogos do God of War, o God of War 1 e o God of War 2. O God of War 1 teve uma curiosidade. Eu joguei ele bastante, mas assim, eu joguei ele até o último mestre, né, e tal, que é quando você enfrenta Ares e enfim, né? Só que quando eu matei o Ares, o primeiro Ares, né, que você mata ele uma vez e vai lá pro submundo e volta novamente para enfrentar ele na fase final do jogo. Travou, simplesmente travou lá no videogame que eu jogava e tal. E simplesmente não arrumaram um novo CD e tal. E eu fiquei até um dia desse sem zerar esse jogo. E somente um dia desse, como eu tô falando, eu baixei o emulador e joguei novamente. E aí sim, zerei o diacho do jogo, o God of War 1. Curiosamente, eu joguei também o God of War 2. E nesse caso sim, eu zerei lá na época do PlayStation 2. Mas o God of War 1, né, o Deus da Guerra 1, me marcou justamente por causa dessa curiosidade, né? Eu cheguei até quase o finalzinho, mas eu não consegui zerar ele porque o diacho do CD estava arranhado, sei lá o que era, e eu só vim conseguir zerar um dia desse. Mas enfim, God of War foi aquele jogo também que foi uma revolução na época, né? Todo mundo queria jogar, todo mundo jogou e tal. Foi bom demais. E o 15º jogo e último aqui do PlayStation, que, né, foi um bocado e tal, foi Prince of Persia. Novamente, aquela época do PlayStation 2 era uma época muito abençoada, porque o PlayStation 2 recebeu os 3 jogos principais da série de Prince of Persia. O Prince of Persia teve um jogo bem mais antigo, né? E teve outros depois do PlayStation 2, que não foram assim lá essas coisas e tal. Mas esses 3 que foram lançados pro PlayStation 2, nossa, eles eram muito bons mesmo. Tem algumas críticas do pessoal, mas para mim todos eles são perfeitos. Principalmente o primeiro, né, o Sands of Time, que quando você joga o Prince of Persia pela primeira vez,
e tem aquela mecânica de voltar no tempo e tal, você fica, nossa, que coisa diferenciada e tal. Era um jogo muito bom mesmo. Fizeram um remake aí, né? Ou é um remaster, sei lá, mas eu não achei muito interessante, não. Acabei que eu nem peguei. Entretanto, fizeram um novo jogo. Eu acho que foi. Não sei se foi esse ano que foi lançado, se foi em 2023. E aí, esse parece ser bom, mas a Ubisoft já tá tão queimada com o pessoal, né? Que quase ninguém jogou esse jogo. Tá lá na minha lista de favoritos, não, na minha lista que um dia eu quero adquirir o jogo e um dia, quem sabe, eu não venha falar sobre esse jogo em específico. Bem, aí depois do PlayStation 2 veio, né, o PlayStation 3, certo? Não no meu caso. Uma curiosidade também é que eu nunca joguei um jogo no PlayStation 3, nem no Xbox que saiu na época, né, que era concorrente do PlayStation 3. E foi isso, eu nunca joguei nenhum jogo do PlayStation 3 nem do Xbox naquela época. Na verdade, depois do PlayStation 2, eu nunca joguei um jogo nem do PlayStation 3, nem do 4 e nem do 5. Por quê? Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a trabalhar em uma LAN house. E aí eu tive acesso a um PC. E aí no PC eu conheci novos jogos e tal, e acabei perdendo um pouco do interesse em consoles. Até porque já nessa época as locadoras estavam começando a morrer e tal, porque os PCs estavam começando a ficar baratos e as pessoas estavam adquirindo os seus próprios. Eu mesmo vim adquirir o meu primeiro notebook em meados de... Eita, agora eu não lembro. Acho que foi 2017, por aí. Enfim, foi mais ou menos nessa época, né? Enfim, o PlayStation 3 foi lançado antes disso, obviamente, e tal. Mas foi mais ou menos ali na época que eu entrei na faculdade e tal. E eu já não tinha mais nem tanto tempo. E agora eu tinha um PC para jogar também. E eu trabalhava com isso e tal. E o primeiro jogo aqui da minha lista de PC é Commandos. Commandos é um jogo de FPS que que é ambientado ali na Segunda Guerra e tal. E o legal desse jogo não é nem o jogo em si, mas foi a primeira vez que eu e os meus amigos começamos a nos juntar para jogar um jogo assim em LAN. Então era muito engraçado, porque às vezes vinham aqui em casa, ou eu ia na casa de alguém, de um desses meus colegas, e juntava aquela macharada, e a gente ficava jogando durante horas e horas, e às vezes varava a noite jogando. Nossa, era muito bom mesmo. E o 17º jogo dessa minha lista, agora para PC, foi Warcraft 3. Sim, Warcraft. Novamente, nunca joguei o Warcraft 1, nunca joguei o Warcraft 2, mas o Warcraft 3, ele se sustenta por si só. E, nossa, eu nunca tinha jogado nada desse tipo. Novamente é um jogo que eu nem sei se tem como jogar no console, mas no PC você tem que controlar várias e várias unidades e tal. Você até consegue dar comandos assim para eles fazerem coisas sozinhos, né, para ficar fazendo e tal. E no Warcraft eu lembro que você construiu o seu acampamento e tal. E as missões eram interessantes, a história é muito boa mesmo. E também dava para jogar em LAN com os amigos. Aí novamente a gente passava horas e horas jogando, porque cada partida eram partidas demoradas e tal. Eu lembro que teve uma noite que ficou assim muito marcada, que eu tinha ido na época na casa da minha namorada, que é a atual minha esposa. E aí foi lá, cheguei lá, tô com sono, não sei o que. Fui mais cedo pra casa. Cheguei em casa, deitei. Aí o João Paulo, colega meu, ei, bora jogar? Não sei o que, não sei o que, tá todo mundo aqui. Eu, eita gota, peguei meu notebook e fui pra casa dele e nós varamos a noite jogando Warcraft. Foi muito bom mesmo. E ali de Warcraft surgiram dois jogos que foram muito populares e ainda são populares. Foi o League of Legends, o LoL e o Dota. E eu joguei muito o Dota 2. Sim, Dota 2. Ele saiu de um mod que foi feito no Warcraft e veio Dota 2. Não virou Dota, virou Dota 2 no PC, como é conhecido até hoje em dia. Nunca quiseram lançar um Dota 3, mas o Dota 2, enfim, eu joguei muito mesmo. E aí a coisa começou a... Como é que diz? Bem, o Dota 2 ele tem o seu método por si próprio, porque eu não joguei muito com os colegas dele. Até porque eu não sou lá o melhor jogador do Dota 2. E tem toda essa classe, né, de jogos que é específica, que é chamada de MOBA e tal. E o Dota 2, eu cheguei a jogar ainda o League of Legends,
um pouquinho, mas não posso dizer que nem sei jogar. Já o Dota 2 eu joguei bem mais mesmo. Eu tenho, deixa eu olhar aqui quantas horas eu tenho na Steam. Bem, eu tô olhando aqui na Steam e no Dota 2 eu tenho 1157 horas jogadas. É um bocadinho de tempo. Pois é, quem diria que eu iria jogar tanto um jogo assim na vida? Mas foi, eu joguei bastante o Dota 2 e curiosamente foi por causa do Dota 2 que eu abusei de vez dos MOBAs. O Dota 2 ele tem um recurso em que qualquer um pode mandar mensagens e pode escrever o que quiser e tal. Acho que é até normal hoje nos jogos online. E por causa disso eu abusei tanto dele como de todos os outros jogos online. Porque a comunidade do Dota 2, e aqui eu estou falando só do Dota 2 porque foi a que eu tive acesso, né? Foi a que eu tive contato, é muito, mas muito tóxica. É tóxica demais. Então, teve uma época que eu passava mais raiva do que me divertia jogando Dota 2. Então, quando eu percebi que eu estava nesse estágio, né, de ter mais raiva do que diversão, quer saber? Não, deixa pra lá. Abandonei completamente o Dota 2. Aliás, quando eu peguei o Dota 2, ele era pago. Eu lembro que eu paguei R$10 nele. Não foi lá todo esse dinheiro, né? Mas eu fui um dos primeiros jogadores que pegou o Dota na época que ele era pago e tal. E, enfim, eu aproveitei a época que eu achei legal e tal. Depois, como eu disse, eu achei que a comunidade ficou muito tóxica. E eu nunca fui um bom jogador, eu queria jogar só por diversão. Mas a grande maioria não quer por diversão, eles querem porque querem vencer e tal. E deixa pra lá, né? Eu passei a jogar jogos sempre offline. Se o jogo é online, hoje em dia eu nem me interessa. Enfim, foi um jogo muito legal, teve sua época, mas hoje em dia não dá mais pra mim. E o 19º jogo desta minha lista, que eu também joguei um bom bocado, foi Skyrim. O Skyrim, nossa, quando eu peguei o Skyrim, o meu PC mal conseguia rodar ele. E o Skyrim, ele é enorme, ele é gigante. Dá pra fazer muita coisa nele, dá pra você fazer muito tipo de personagem, dá pra você ser o que você quiser do diabo desse jogo. E além por cima, quando eu descobri o diacho os mods, né, eita, foi bom demais. Eu joguei até abusar. Curiosamente, eu nunca me interessei em pegar as DLCs do jogo, né? Eu tenho apenas o jogo básico, mas saíram 2 ou foram 3 DLCs para o Elder Scrolls Skyrim. E enfim, foi muito bom, joguei bastante. Vale a pena, dá até vontade de sair um novo mod aí que deixa o jogo em 4K, todo bonitão, dá até vontade de jogar de novo. Acho que vou até instalar de novo e testar esse novo mod aí. Bem, o 20º jogo dessa minha lista, né, uma lista bem grande aliás, depois de jogar Skyrim até abusar, até não aguentar mais, surgiu um jogo, já tinha surgido aliás um tempo, eu estava apenas esperando baratear, que foi o The Witcher 3. Novamente, não joguei The Witcher 1, não joguei The Witcher 2, mas o The Witcher 3, nossa, um jogo muito bom mesmo. Com várias opções assim de finais diferentes que vão ser selecionadas conforme as suas escolhas e tal. E eu gostei muito do jogo porque o meu jogo, pelo menos, ele deu um final bom, né, em que todo mundo saiu bem, legal. Eu deveria até ter jogado mais vezes para ver como é que sairiam outros finais, se eu tivesse feito outras escolhas e tal. Eu nunca platinei esse jogo, porque eu não sou de platinar jogos, mas enfim, ele virou um marco nos jogos, né? Eu acho que foi o jogo, considerado o jogo da década e tal. Válido, muito válido, é um jogo excelente. Mas assim, sei lá, pensando hoje em dia, eu acho que Skyrim foi mais impactante do que The Witcher 3. Apesar de ser um jogo tão excelente que está aqui nessa minha lista. E aí o 21º jogo dessa minha lista, eu acho que um dos poucos jogos que não é de uma AAA, né? Hollow Knight, novamente um jogo 2D. Quando eu peguei o Hollow Knight, eu peguei ele porque eu achava bonitinho, eu vi o pessoal jogando e tal. Foi até na época que eu fiz algumas lives na Twitch e quando eu comecei a jogar, nossa, eu tava tão entrevado, mas tão entrevado que os comandos eu pensava e os dedos não obedeciam. E foi até engraçado, mas eu joguei bastante esse jogo, eu ainda jogo esse jogo bastante, porque esse jogo eu quero platinar, eu ainda não consegui platinar ele, falta
uma conquista eu platinar esse jogo. Eu tenho acho que já umas 200 horas nele. Eu tenho 210 horas nesse jogo, em Hollow Knight. Valeu muito a pena. Nossa, eu peguei ele bem baratinho. Acho que eu paguei R$20, uma coisa assim. É um jogo que é considerado um jogo indie. E foi o primeiro jogo indie que eu joguei na vida. E me abriu os olhos para os jogos indies e tal. Como eles são bons e como muitos deles são melhores do que os ditos triplos A's e tal. Hollow Knight vale muito a pena. Se você não jogou, jogue, vale a pena. Bem, com isso eu fechei os meus 21 jogos que marcaram a minha vida até então. Vocês devem ter percebido que o PlayStation 2 foi o que teve mais jogos que me marcaram. Tanto por jogos únicos como por jogos que foram ou trilogias ou duologias e tal. E no PC... eu joguei muito jogo bom, interessante, mas aí já diminuiu bastante os jogos que eu joguei, porque já é um jogo da minha fase adulta e tal. E na minha fase adulta, que é o que eu estou vivendo no momento, né, e tal, é uma fase da vida que a gente já não tem mais tanto tempo assim, né? A gente tem muita preocupação, tem muito boleto para pagar e tal. E aí um jogo para me pegar tem que ser realmente muito, muito bom mesmo. E tiveram vários jogos aqui que eu poderia ter colocado, mas que não, assim, não marcaram tanto assim. Foram jogos bons e tal, mas que não marcaram. Mesmo no PC, que foi provavelmente agora na fase da vida foi o período que eu mais joguei, tem menos jogos que me marcaram. Bem, e um desses jogos que poderia estar aqui é o Baldur's Gate 3, que acabou de ser lançado faz poucos meses e tal. E foi, eu acho que o jogo mais caro que eu já paguei na vida até então, né? Foi 200 e pouco. Nunca tinha pagado tanto assim no jogo. E por que eu não coloquei ele nesse meio aqui? Porque eu ainda não terminei. Eu estou jogando ele, já tenho algumas boas horas, acho que mais de 60 horas. São 120 horas que eu já tenho nesse jogo. Ainda não zerei ele. Por que não zerou com tanto tempo? Demora tanto tempo assim? Não demora tanto tempo assim. É porque eu fico criando personagens secundários para jogar um pouquinho com eles, para ver como é que é. E depois volto pro principal para ir jogando a série. Eu tô gostando muito do jogo, mas como eu ainda não zerei ele, não quero pôr ele neste meu hall. Bem, gente, por hoje foi isso. Foram bastante jogos. E aí, você também gosta de jogar? Deixa aqui quais são os seus jogos favoritos para a gente saber. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima. Tchau!